seja bem-vindo ao Combate Blogs. No dia em que arrancaram os debates presidenciais, vamos tentar perceber se Cavaco Silva tem um adversário à altura e, já agora, qual foi o momento alto do despique desta noite entre Fernando Nobre e Francisco Lopes. Não podemos deixar de comentar as últimas revelações da Wikileaks, principalmente devido aos telegramas da Embaixada Americana em Lisboa, que deixou muita gente incomodada. Para debater estes temas, tenho em estúdio a Filipa Martins, que escreve no blog Albergue Espanhol, o Tomás Vasques, do Hoje há Conquilhas. Hoje também o convidado Tiago Moreira Ramalho, que escreve nos blogs Aparelho de Estado e Adota Ignorância, e também o combatente habitual Nuno Ramos de Almeida, do 5 Dias. Mas antes de passarmos aos temas que marcaram a semana, tenho de dar notícias sobre os prémios Combate Blogs, que têm sido um verdadeiro sucesso. Recordo que no último programa anunciámos as nossas escolhas para Blog do Ano, Blogger do Ano e Blog Revelação do Ano. A votação está a decorrer online no blog oficial do programa em combateblogs.blogspot.com. Neste momento, os 5 primeiros para Blog do Ano são o Corta-Fitas, o 31 da Sarrafada, o Blasfémias, o Insurgente e a Causa Foi Modificada. Para os bloggers do ano, a lista dos 5 primeiros é composta por Rui Bebiano, da Terceira Noite, Manuel Castelo Branco, do 31 da Armada, Filipe Nunes Vicente, do Mar Salgado, João Miranda, do Blasfémias, Tiago Mota Saraiva, do 5 Dias. Finalmente, para blog Revelação do Ano, nos 5 primeiros estão o Estado de Sentido, a República do Cáustico, Adeus Lenin, a Douta Ignorância e o Vias de Facto. A votação vai continuar até o final do ano. Deixe o seu voto em combateblogs.blogspot.com. Vamos então ao primeiro tema da noite, as revelações da Wikileaks sobre Portugal. E começo já por ti, Nuno, da tua perspectiva dos 7 telegramas que foram divulgados nas últimas horas, nos últimos 2 dias. Qual é a revelação que mais te palpitou ou que mais te suscitou interesse? Eu acho que aquela que tem mais interesse do ponto de vista, assim, estás a falar dos telegramas relacionados com Portugal. Exatamente, dos 700 ou dos telegramas que vão existir sobre Portugal é a história do BCP e a história dos voos da CIA. Isto é, a história do presidente do principal banco privado português, segundo o telegrama dos diplomatas dos Estados Unidos da América, se ter oferecido para fazer negócios com o Irão e, simultaneamente, espiar para a CIA. Digamos que é um entendimento sobre o segredo bancário bastante original. O outro que é importante é a questão dos aviões dos voos da CIA, porque não está claro se houve ou não houve mentira por parte do Governo no Parlamento, e os 2 telegramas, o anterior e este, não são muito claros. Aquele que mais me enterneceu foi alguma ignorância por parte dos diplomatas dos Estados Unidos da América e algum sentido de humor. O sentido de humor foi quando disseram que o Primeiro-Ministro José Sócrates estava a fazer um grande esforço de aprendizagem no inglês para conseguir estar à altura na Cimeira Europeia. E a parte da ignorância que me enterneceu foi eles terem comentado a subida nas sondagens do Partido Ecologista Os Verdes. Que acabou por não confirmar-se nos resultados das urnas. Não, é que o Partido Ecologista Os Verdes não concorre sozinho, portanto não vai à sondagem sozinho, bastava terem visto a questão. Sobre a questão do Wikileaks, se me dás licença, porque não estive no debate anterior, eu acho que é preciso dizer algumas coisas. O Wikileaks não viola a lei porque não é uma entidade dos Estados Unidos, não está sujeita a segredo. Portanto, funciona como uma caixa negra em que toda a gente e todas as pessoas podem enviar documentos que são revelados para ter o objetivo da transparência. Eu não sei se as intenções do Wikileaks são boas ou más, isso não me preocupa diretamente. Eu sei é que muitos dos documentos que estão a ser revelados são importantes. E são importantes porque demonstram violações grosseiras de Estados democráticos em relação às suas próprias leis e à sua própria legislação. Cabe aos jornalistas fazer o seu trabalho, como fazem com qualquer fonte, que é confirmar o assunto, enquadrá-lo e trabalhar sobre ele. Não cabe fazer um despejo direto, no caso dos jornalistas, não estou a dizer no caso dos cidadãos em geral, um despejo direto sobre isso. E preocupa-me bastante as medidas que são a ser tomadas, do meu ponto de vista, completamente ilegais contra o Wikileaks. Pressões sobre empresas privadas que o alojam e o suportam, e mesmo o processo judicial, que me parece extraordinariamente duvidoso. Sobre o fundador Julian Assange, que era para ser libertado hoje, acabou por não ser.
que é certo é que ficam dúvidas em relação à sua situação, que não está, pelo menos, relacionada diretamente, pelo menos o processo judicial não está relacionado com o Wikileaks. Está relacionado com uma figura que me parece muito entusiasmante, que é o chamado sexo de surpresa. Estás poupado, Tomás. De qualquer forma, eu queria ouvir o contraditório. Filipa, Cavaco Silva disse hoje que não se surpreendeu com estas revelações. E, aliás, deu a ideia de que quem está no poder sabe, no fundo, o que é que se passa nestes meandros e tudo isto não foi surpresa. Na tua perspectiva, surpreendeu-te pelo menos estes telegramas, 7 telegramas que foram divulgados, que relacionam Portugal com todo este processo e até o caso Médio veio aqui a público? O que Cavaco fez foi, no fundo, duvidar um pouco da veracidade das informações, nomeadamente na questão de ele estar alegadamente aborrecido com a administração dos Estados Unidos de Bush, porque não teria sido convidado para fazer parte de um grupo restrito que esteve na Sala Oval, ou que vai à Sala Oval. Não sei se Cavaco Silva ficou ou não surpreendido, mas ele de facto pôs em causa as palavras do embaixador e eu concordo em linhas gerais com o Nuno, mas gostava de acrescentar algumas questões. Eu acho é que, por incapacidade provavelmente de gestão da informação que vem a público do Wikileaks, os órgãos de comunicação mundiais têm de alguma maneira têm-se escudado, né, nessa divulgação da informação, na citação da fonte, e não tem havido, pelo menos, um trabalho muito exaustivo de escrutínio dessa informação. No que nos diz respeito, por exemplo, na questão de Cabora Bassa e de Moçambique, que foram afirmações graves, estamos a falar de corrupção, os jornalistas portugueses que conseguiram reconstituir aqueles passos perceberam que havia ali enormes falhas. Portanto, o Wikileaks é uma ferramenta importante que tem de ser obrigatoriamente trabalhada do ponto de vista jornalístico. Depois eu acho que, no fundo, estes telegramas que têm chegado até nós sobre a realidade portuguesa não são muito mais do que aquilo que nós comentamos nos cafés e do que os articulistas dizem nos jornais. Ou seja, isto só prova que os representantes americanos em Portugal leem a comunicação e leem os jornais portugueses mas Filipe, em relação a esta questão verbalizam isso e transmitem isso às entidades americanas. Mas há algum exagero no que tu dizes, porque o dizerem que tiveram uma reunião com o presidente do BCP e que eles disse que tinha dado conhecimento dessa demarche ao primeiro-ministro e ao Banco de Portugal não é igual a uma conversa de café. O dizerem que nos voos da CIA lhe deram uma informação ao governo português a pedir autorização para passarem aviões americanos para repatriamento de presos. Em primeiro lugar, não é igual a uma conversa de café. Em relação aos voos da CIA, nós estamos a falar de repatriamento, exatamente. Portanto, mas é duvidoso esse telegrama de repatriamento, porque tem uma frase que tu conheces no fim, que diz o governo português desejou não tornar pública essa questão por ser uma questão complexa e difícil. Ora, o repatriamento não tinha dificuldade nenhuma. Eu acho que todas as questões, é preciso ter a noção que todas as questões diplomáticas carecem de alguma complexidade e são complexas em si. E se calhar, utilizando aqui uma metáfora um bocadinho popular, nós todos gostamos de comer pão com manteiga, mas ninguém gosta de ver como é que a manteiga se faz. E a verdade é que a diplomacia e as relações entre Estados, democráticos ou não, têm questões desta natureza. Nenhum de nós é ingênuo para perceber que isso não se passa e não acontece. Mas não cabe aos Estados democráticos. Não cabe aos Estados democráticos. Não cabe aos Estados democráticos. Sim, eu sei. Não, Filipe. Não cabe aos Estados democráticos. O editorial... violar a democracia. O editorial do Henrique Monteiro no Expresso hoje, esta semana dizia uma coisa interessante, que no fundo era se os nossos pais poderiam falar dos seus conterrâneos como assassinos, nós podemos falar dos nossos como hipócritas. De facto, existe hipocrisia nas democracias ocidentais. Isso não é novidade para ninguém. Nós respeitamos as nossas próprias regras. É verdade. Bom, mas é mau. Okay. Mas... não, Tiago, não. Depois vai ao Tiago. Vou fazer o ping-pong. Duas premissas em relação a este assunto, e já falámos nele no último programa, na terça-feira passada. Em relação a Portugal. Mas duas premissas. A primeira premissa é de que, tendo chegado à posse de órgãos de comunicação social toda esta informação, isto é um assunto que não tem discussão. É de publicar, fazendo cada um dos jornais o tratamento jornalístico que entender fazer. Primeira premissa.
Segunda premissa. Isto acontece aqui nos países democráticos. A Wikileaks nunca aconteceria em países em regimes totalitários, países ou mundos totalitários, nunca aconteceria na China, nunca aconteceria onde não há liberdade de expressão, liberdade de informação, partidos políticos, democracia. Portanto, existe, e é bom que exista, porque em países que há democracia isso é um sinal da vitalidade das democracias em relação a todo um conjunto de outros países de partido único, etc, etc. Em relação a Portugal? A partir destas duas premissas. Para chegar a Portugal, ainda há uma terceira questão que a maior parte do que eu tenho lido, de todos os telegramas, e tenho usado o El País como principal fonte de leitura, a maior parte são relatórios de diplomatas ociosos que, ou através da comunicação social, ou em conversas de fim de jantar, traduzem aquilo em relatórios. Estão a produzir trabalho. Quanto mais informação mandar... Mas têm opinião, não é? Têm a opinião a partir de conversas, a maior parte delas conversas de fim de jantar. É o que está, aquilo notoriamente. Mas aquilo são telegramas diplomáticos. E depois eu fico sem perceber quando, em relação a algumas informações, se diz que são completamente idiotas, que o senhor nem percebe nada disto, que o senhor não ouviu, não sabe, como, por exemplo, o crescimento do Partido Ecologistas Verdes. Em relação a outras, já são idóneas, são certas, são boas, porque se encaixam naquilo que nós queremos ouvir. Tomás, quando os diplomatas dos Estados Unidos... Deixa-me só dizer-te uma coisa. Quando os diplomatas dos Estados Unidos dizem que negociaram com o Ministro da Justiça e o Governo espanhol que um determinado caso judicial não seguisse à frente, onde é que isso é uma conversa ociosa e não é uma constatação de facto? E não deve preocupar aos espanhóis que determinados casos criminais tenham sido abafados por pressão de uma potência estrangeira? Mas, eu acho que e achas que faz prova o que o embaixador mete no telegrama para o seu chefe? Ninguém diz que faz prova. Agora, é significativo que o embaixador diz que negociou com o governo e negociou com o juízo a congelamento de um processo de crime. E é ilegal. Eu queria ouvir também a opinião de Tiago. Tiago, ouviste aqui toda a gente, estes são mais residentes e agora queria a tua visão externa disto tudo. Posso acrescentar quase nada. Não, no mundo ideal, o problema do Wikileaks não se colocaria. Porque no mundo ideal, os diplomatas à partida seriam... Os diplomatas não, mas as agências que são obrigadas ao secretismo provavelmente cumpririam aquilo que são obrigadas e isto não viria a público. Porque a verdade é que a maior parte dos documentos que estão agora divulgados eram de livre acesso a milhões de pessoas ao mesmo tempo. Portanto, quer dizer, é ridículo agora estarmos a dizer que o Sr. Assange é que é um criminoso por estar a divulgar tudo isto. A questão é que o Sr. Assange o que está a fazer é o que não digo qualquer um de nós faria, mas quer dizer, o secretismo que as agências impõem parte do pressuposto óbvio, que é do interesse da população, de um modo geral, saber este tipo de informações, ter este tipo de informações. E se nós partimos desse pressuposto, quando as informações chegam à população geral, nós não a podemos condenar para querer consultar. Quer dizer, eu li os telegramas, toda a gente aqui leu os telegramas, provavelmente. É óbvio que... E há uma coisa que é, já que falamos de blogs, e mesmo na imprensa portuguesa, nas colunas de opinião, o que acontece é que muitas vezes está-se a falhar o alvo. Porque está-se precisamente a apontar o dedo ao Sr. Assange por ter permitido a divulgação disto tudo. Curiosamente, ele nem sequer foi buscar nada. As coisas chegam e ele divulga, quer dizer. Ele nem sequer é propriamente o hacker que vai lá buscar. Os outros é que vão. Mas não se critica, ou pelo menos não se critica de forma tão veemente, quem à partida não deveria ter divulgado a informação. Falha o alvo completamente no ataque. Na tua perspectiva, toda esta torrente de informação é útil para a sociedade? Não é? Em relação aos telegramas portugueses, alguma coisa que se eu disse no início que no mundo ideal o Wikileaks não se colocaria, é óbvio que eu acho que era preferível que tudo isto não se soubesse à partida. Quer dizer, é óbvio que também era preferível que o caso do BCP não fosse assunto de diplomatas, mas sim assunto de tribunais. E repugna um pouco saber que o Primeiro-Ministro poderá eventualmente estar envolvido. De qualquer forma, isto tudo tem uma componente interessante que o Tomás Vasco me lembrou agora, que foi nós agora, ao ler os telegramas, podemos avaliar a qualidade do trabalho dos diplomatas. Portanto, agora podemos chamar-lhes preguiçosos e dizer vão trabalhar, meus amigos, que isto não são só jantares. Portanto, pode ter esta componente interessante. De certeza absoluta que tem, porque é o que eu encontro na maior parte dos telegramas. Nuno, querias acrescentar? Eu queria uma nota final antes de passarmos para o próximo tema.
Eu quero dizer que eu acho que em 250 mil telegramas há muita coisa que é importante. E estou de acordo com aquilo que diz o Tomás Vasco no seguinte sentido, que é um pressuposto de uma sociedade democrática que comportamentos antidemocráticos sejam sancionados. E daí os cidadãos deverem ser informados sempre que houve Estados que, em cumplicidade ou não com os Estados Unidos, tenham violado as regras democráticas. Muito bem. Vamos passar então para o próximo tema, porque no debate desta noite, o debate que foi entre Francisco Lopes e Fernando Nobre, o momento mais alto surgiu bem no final e pela voz do candidato do PCP. Vamos ouvir a declaração. Meus senhores, temos terminado. Muito obrigada por terem estado aqui. Falta-me um minuto, desculpe. Muito obrigada por terem estado aqui esta noite. Desculpe, falta-me um minuto de final. Eu já lhe tinha dado há pouco a possibilidade de se dirigir aos portugueses diretamente, de acordo com aquilo que está acertado. Quero fazer o meu minuto final. A minha candidatura é uma candidatura patriótica e de esquerda. Bem, o minuto de Francisco Lopes, afinal, durou apenas 35 segundos e, no final de contas, Fernando Nobre falou mais 35 segundos no total do que o candidato do PCP. Tiago, o debate suscitou-te algum interesse? Foi um bom debate? O debate foi essencialmente aborrecido, na minha opinião. Porque o que nós tivemos foi o Francisco Lopes a tocar a cassete. Aliás, o minuto que ele pediu foi para dizer exatamente o que já tinha dito. Era o que estávamos a comentar há pouco. Ele pediu um minuto extra para dizer exatamente o que tinha dito no minuto anterior. A questão é que a candidatura do Francisco Lopes não é uma candidatura presidencial, por uma série de motivos. Em primeiro lugar, não é uma candidatura unipessoal. E isso Fernando Nobre fez muito bem a apontar. É uma candidatura coletiva, foi uma candidatura decidida por um partido. Portanto, a partir daí, isso faz a candidatura cair pela base. E depois numa candidatura presidencial por uma série de outros motivos. Quer dizer, nós vemos as intervenções de Francisco Lopes e estamos a rever tempos de antena do PCP de 2009. Nós vemos os tempos de antena do Francisco Lopes e vemos um candidato presidencial a atacar os partidos políticos. E não é estranho, pelo menos, que num regime democrático e com o nosso quadro institucional, um candidato a Presidente da República se atreva a fazer uma campanha baseada no ataque cerrado aos partidos que são essencialmente os partidos de governo. Porque a questão é que, na eventualidade de Francisco Lopes ser eleito, não vamos rir muito, mas quer dizer, nessa eventualidade, qual é que seria a opção? Seria dissolver a Assembleia da República constantemente até que o PCP fosse eleito? Qualquer coisa assim do género. Tomás, na tua perspectiva, quem é que achas que venceu o debate? Acho que o debate foi muito frouxo. O debate foi muito frouxo. Aliás, o momento mais importante do debate não foi o último minuto. Foi quando Francisco Lopes disse que, em miúdo, assistiu a crianças correrem atrás de galinhas para lhes tirarem o pão do bico para comerem. Isso é a resposta. Foi o Fernando Nobre, mas depois eu também vi em Coimbra acontecer isso. Ele estava a falar em Beirute, na Nicarágua, mas ele disse que em Coimbra também tinha visto. Portanto, este é o momento mais delicioso do debate. De facto. É o problema das galinhas, mas tu reparas que não foi o primeiro a dar o problema das galinhas, não é? Pois, mas ok. Mas esse, para mim, da boca do Francisco Lopes, foi de facto o momento mais interessante do debate. O debate foi muito frouxo. É normal em eleições presidenciais. As eleições presidenciais são sempre importantes. Mas há aqui um facto histórico que é, no fim do primeiro mandato e para um segundo mandato de um Presidente da República, as eleições presidenciais perdem o seu elan próprio porque há a candidatura do atual Presidente da República. A vitória está garantida, não é? Com o Dr. Mário Soares, o PSD nem sequer apresentou candidato. Com o Dr. Jorge Sampaio, o PSD apresentou o Ferreira do Amaral, que 2 anos antes tinha apresentado à Câmara de Lisboa, era quase que um bombeiro de serviço para eleições deste tipo. E agora o PS praticamente não apresentou candidato, tendo-se limitado a apoiar o candidato do Bloco de Esquerda. De modo que nestas eleições presidenciais, sempre que na transição do primeiro para o segundo mandato, há a qualidade dos candidatos, não se apresentam os melhores candidatos que o país precisava para disputar as eleições presidenciais. Portanto, é natural. E o debate foi muito frouxo e penso que os próximos também não vão ser melhores. Filipe, queria também saber a tua opinião, mas entrarmos aqui mais numa análise global. Cavaco Silva não tem adversário à altura? É essa a conclusão que chegamos?
Há uma tradição dos Presidentes da República ganharem um segundo mandato, mas pegando um bocadinho nas declarações do Tiago, ainda em relação a este debate, o que aconteceu foi o que já se temia que iria acontecer, que, no fundo, Francisco Lopes foi o candidato do PCP de facto, como ele o assumiu, portanto não é um candidato presidencial, não é um candidato suprapartidário, não é um candidato que terá de ter futuramente, e tendo em conta que se está a candidatar a uma postura institucional de Presidente da República, e, por outro lado, tivemos não um candidato presidencial, mas um presidente da AMI a disputar umas eleições, porque, no fundo, o que um país quer de um Presidente da República não é uma Madre Teresa de Calcutá, não é alguém que, por muito bom fundo que tenha e humanidade e ajuda ao próximo e um currículo com uma presença ativa no apoio e na solidariedade, que é válido, com certeza, mas não é isso que um país precisa de um Presidente da República, ou pelo menos não é apenas isso. O próprio Fernando Nobre parece estar a frisar exatamente essa nota, e ele diz, aliás, a minha candidatura é a única que não tem compromisso com as políticas atuais, e depois acusa Francisco Lopes de ser um funcionário de partido há 30 anos, e ele próprio, Fernando Nobre, é uma candidatura dos cidadãos, como ele diz, que não está ligado aos partidos e que promete uma ruptura. Portugal não precisa disso, é isso que está a dizer? Não, de todo, eu não estou a dizer isso. Mas não na figura de Fernando Nobre. A questão é que Fernando Nobre não deu uma ideia concreta. Nós vamos ter um Conselho Europeu a partir de quinta-feira. Eu fiquei um bocadinho desconfortável porque nenhum dos candidatos frisou isso. Na verdade, os países europeus, e nomeadamente Portugal, têm neste momento um problema em mãos, que é o poder político estar-se a deslocar para Bruxelas. E no fundo, aquelas pessoas, aqueles dois candidatos, teriam de ter, obrigatoriamente, uma opinião, algo a dizer sobre este assunto. E lá está, foi um debate frouxo, foi um debate pobre de ideias, foi um debate centrado entre um candidato do PCP, com a cartilha do PCP, e um candidato humanista com um protagonismo internacional interessante e importante, mas que, convenhamos, não podemos reduzir um debate presidencial, quem é que viu uma criança a tirar uma migalha do bico de uma galinha? E voltamos às galinhas. Isso não faz sentido. Nuno, voltando às galinhas e também à tua perspectiva, e às crianças, e quem viu sofrer mais. A parte que me confundiu foi que o pão corria à frente da galinha. Na tua perspectiva, também achas que foi um mau arranque de debates presidenciais? Eu acho que o problema destes debates presidenciais é que estas eleições, neste contexto, estão completamente esvaziadas de assunto. Aliás, os debates deviam ser preferencialmente em alemão ou em mandarim, porque são as hipóteses dos tipos que vão comprar Portugal nos próximos tempos. E a questão que eu acho é assim, é verdade, é preciso não esquecer, sobre Francisco Lopes, que a maior parte das candidaturas presidenciais não nascem do Espírito Santo, nascem do apoio partidário. E, de facto, as candidaturas do PCP são candidaturas da afirmação da agenda política do PCP. Está no seu direito. Já a questão mais grave que me parece nestas eleições, e a única, enfim, que me consegue pelo menos enervar, ou pelo menos pôr não estando de acordo, é que o atual Presidente parece ser um Presidente sem memória, porque as suas declarações são pré-debate, que se ele não estivesse como Presidente, a situação em Portugal seria muito pior. E acho que este é que é o debate que deve ser feito. Porque, infelizmente, eu estou plenamente convencido que a situação em Portugal não é boa, é das piores da Europa. E que, se calhar, se tivéssemos tido um Presidente sorteado, tal como na biblioteca, enfim, na lotaria da Babilónia, do Borges, um Presidente sorteado e um Primeiro-Ministro sorteado, se calhar não estávamos piores. Porque na situação que estamos é muito grave. E é muito grave que os principais responsáveis políticos, e Cavaco não foi apenas Presidente, foi Primeiro-Ministro, e foi Primeiro-Ministro num início, enfim, da derrapagem económica que nós assistimos, não assumam isto. E este é o problema destas eleições. É que nós estamos enfiados na crise até ao pescoço. E estamos a discutir candidatos presidenciais que parecem meras rainhas de Inglaterra, que pretendem influenciar pelos seus bonitos olhos e, se calhar por magia, uma situação que é gravíssima. Tomás, estás a dizer que o atual Presidente da República tem bonitos olhos?
Estou. Sou eu e a doutora Ferreira Leite que achamos. Tomás, dizias há pouco que não havia... Depois vamos terminar com o Tiago. Queria só uma última opinião sobre esta questão. Eu fiquei com a dúvida, dizias que os melhores candidatos não estão aqui. Não, acho que a sociedade portuguesa tem pessoas para disputar o cargo de Presidente da República, para além do quadro dos atuais candidatos. Tem pessoas com condições e capacidades. O Partido Socialista vias alguém neste momento que pudesse ser... Está ultrapassado. Há várias pessoas dentro do Partido Socialista que podiam ser bons candidatos à Presidência da República, obviamente. Talvez nas próximas eleições. Nas próximas eleições. Por exemplo, António Guterres seria uma Há vários. A tua perspectiva, António Guterres? O António Guterres, acho que o engenheiro António Guterres é um homem com muitas qualidades e muito talento. Tenho sempre dúvidas em relação às pessoas que abandonam os mandatos a meio. Seja o Durão Barroso, também provavelmente se quer perfilar. Tenho sempre dúvidas. Tenho dúvidas sobre o sentimento dos portugueses em relação, mesmo tendo passado muito tempo, se esse facto não é muito marcante na vida de um político que abandonar um mandato a meio. Ok, esclarecido. Tiago, um último argumento para ti, já que seria cortesia para o convidado. Aquilo que o Nuno estava a dizer leva-me um bocado a falar do Fernando Nobre, que é a ideia de que o Presidente da República tem, de alguma forma, responsabilidade sobre matéria executiva. Não tem. Podemos perfeitamente falar da questão da influência e tudo mais, e as reuniõezinhas à porta fechada, mas a verdade é que quem decide é o Parlamento e o Governo. E por muito que nós queiramos criar aqui um presidente que não é o presidente português, porque não é o presidente do regime português, a verdade é que a ideia está tão enraizada que os próprios candidatos não percebem o que é que se estão a candidatar. É o caso do Fernando Nobre. Quer dizer, eu hoje li umas 4 propostas do Fernando Nobre que são coisas completamente disparatadas. Eu nem sequer consigo lembrar delas, mas eram coisas estritamente executivas, estritamente de governo. Diminuir o Parlamento nomeadamente reduzir o número de deputados. Exatamente, era uma delas. E o que há 5 anos se protestava que o Cavaco queria fazer, que era o Cavaco queria, a tributação, que o Cavaco queria fazer, que era um golpe de Estado constitucional. Bem, parece que agora não é só um que quer fazer um golpe de Estado constitucional, são todos, porque todos querem mudar completamente o regime à conta das suas candidaturas, toda a seguida está para uma coisa que não existe. Uma última nota sobre o discurso de Fernando Nobre, que eu acabei por não comentar. O discurso de Fernando Nobre é todo... Fernando Nobre podia ter uma candidatura muito interessante. Se não tivesse tão agarrado ao seu próprio passado e não olhasse um pouco, pelo menos para a Constituição no que respeita às competências do Presidente da República. Porque a verdade é que todo o discurso baseia-se numa espécie de etos. Quer dizer, o senhor queria aquela aura ubertuga, digamos assim, que é o super-homem cá do sítio. Quer dizer, o homem tem imensas virtudes, mas não é legítimo que ele nos peça que nós acreditemos nele para Presidente da República, como já foi dito aqui, apenas e só por causa do seu currículo, por causa do que fez até agora. Não chega. Não chega de todo em todo e quando apresenta propostas como as que apresenta, quer dizer, deixa-nos sem qualquer dúvida. Muito obrigado. Antes de terminar o programa, não podia deixar de recorrer a mais um momento zen, desta vez proporcionado pelo Parlamento madeirense, e Alberto João Jardim, que não conteve o entusiasmo durante a discussão do Orçamento Regional na Madeira. Não querem que eu fale. Os senhores querem que eu venha cá e seja uma jarra para decorar a vossa insânia e demência. A Madeira precisa de um hospital, mas precisa de um hospital psiquiátrico. Eu acho também que nós podíamos pedir uma extensão do Tribunal Internacional de Haia. E porquê? Porque estes senhores têm de ser julgados. Bem, na Madeira pede-se uma cura imediata para quem enfrenta o poder. Nós ficamos por aqui. O Parlamento da Madeira sempre a surpreendemos. Eu agradeço a vossa presença. Foi assim mais um Combate Blog. Já sabe, não se esqueça de votar nos melhores do ano no nosso blog. Nós regressamos na próxima semana. Muito boa noite. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.